Olá, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Evangelho ao Ataque. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos e estou aqui para mais um vídeo. Se você gostou, deixa seu like, inscreva no canal e sigam-me no YouTube, no Instagram e no Facebook. Hoje o tema desse vídeo é política e religião, ou religião e política. E sem perca de tempo, eu quero ler um esboço aqui a respeito do que é a política. Que diz assim: bem, o que é política? Política é a atividade de organizar, governar e dirigir uma sociedade, mediando conflitos e tomando decisões sobre bens em rumos coletivos, envolvendo o poder, a administração pública, governo, leis e serviços. É a participação cidadã. Olha, veja bem, a participação cidadã. Isso é para você que fala, eu não gosto de política e eu não me envolvo com política. Política é organização. Quando você está na sua casa que você dirige as tarefas, você e sua esposa, para os seus filhos, olha, fica assim encarregado de limpar o chão, você fica encarregado de lavar roupa, você fica encarregado de lavar louça. Isso é política. E um país sem organização, ele infelizmente ele é um país, como é que se diz, é um país que não prospera. Um país que não tem organização, uma casa que não tem organização, ela não prospera. Um país que não tem organização, ele não prospera. Isso assim é melhor dizendo, para que você possa entender. Então muitas vezes você fala, eu não quero, eu não participo da política, e ainda inclui, né, política, futebol e religião não se discute. Não, a política tem que ser discutida, porque é cada um de nós participando para o bem de um país, de uma sociedade, ou a organização. É a participação cidadã para buscar o bem comum, com raízes no grego que significa polis, cidade ou estado, e englobando tanto as ações formais quanto as disputas sociais por poder e transformação. Origem e significado do grego, que vem de politiké, que significa relativo à cidade ou dos cidadãos, referindo-se à vida em comunidade. Nós somos cidadãos araraquarenses e nós somos cidadãos brasileiros. Essência: a arte de governar e administrar o que é público, de gerir o Estado e promover o bem-estar da coletividade. Principais aspectos: poder e conflito, lida com as relações de poder e a resolução de conflitos e interesses dentro de um grupo, buscando acordos e o bem-estar da maioria. Tomada de decisões, envolve as formas como grupos e governos decidem sobre o que afeta a todos, criando regras, leis e diretrizes. Bem comum, tem como objetivo organizar a vida em sociedade para atender às necessidades da população, seja em nível local, bairro ou global, países. Participação cidadã nos regimes democráticos inclui a atividade dos cidadãos, como votar e opinar sobre assuntos públicos, influenciando o direcionamento da sociedade. Na prática, governo e Estado refere-se às ações de autoridades como a criação, engloba as ações de indivíduos e grupos que visam mudar estruturas sociais ou a disputa à autoridade, indo além das ações oficiais. Em resumo, a política é tudo aquilo que diz respeito à vida em sociedade. Cheguei de novo aonde eu estava lendo, que eu me perdi. Em resumo, política é tudo aquilo que diz respeito à vida em sociedade, a gestão do poder e a busca por caminhos que beneficiem a coletividade, seja através do voto, da militância ou do debate. Então isso é política. Política é você participar, eu vou só resumir aqui,
E eu vou falar para você, vou fazer uma pergunta, você pode deixar nos comentários. Se no Brasil os governos e a sociedade seguissem essas diretrizes aqui para começar, o país não seria próspero? Minha opinião é que seria próspero, se fosse obedecido todas essas regras aqui. Então, para resumir, a política ela tem a ver com organização. Eu fiz parte de uma igreja, hoje eu faço parte de outra igreja. Mas quando eu me converti, eu fiz parte de uma igreja e eu vou falar dessa igreja porque é uma maneira melhor de você entender. Que no culto há uma necessidade de ordem, ou seja, organização política. Como é que começava? Começava com oração, aí depois vinham os 3 hinos da harpa cristã, e depois dos 3 hinos da harpa cristã era lido a leitura oficial da palavra de Deus, mais uma oração, aí depois apresentava para louvar o grupo das crianças, depois da mocidade, depois das irmãs do círculo de oração, que era o grupo de irmãs que também louvavam. Aí depois vinham uma palavra, um testemunho, e depois meia hora de pregação e ensinamento da palavra de Deus. Isso é política, é organização. É a política dentro da igreja. Isso é para você entender o que é a política. E agora eu vou falar para você a respeito de religião. O que é religião? Religião é um sistema de crenças, práticas, rituais e valores que conecta os seres humanos ao sagrado, ao divino ou a um sentido transcendente para a vida, oferecendo respostas sobre a existência e o destino. O que é que a gente busca? A gente não busca, quando fala resposta à existência e o destino, nós não buscamos o nosso destino, nós de uma maneira, através da nossa oração, a um Deus, ou a outro tipo de Deus, nós não buscamos sentido para a nossa vida, nós não buscamos para que esse Deus, ele venha nos ajudar, nos proteger, nos guardar e nos abençoar, oferecendo respostas sobre a existência e o destino, manifestando-se em doutrinas, símbolos. Ou seja, eu vou ler de novo, só para você entender. Mais uma vez, religião é um sistema de crenças, práticas, rituais e valores que conecta os seres humanos ao sagrado, ao divino ou a um sentido transcendente para a vida, oferecendo respostas sobre a existência e o destino, manifestando-se em doutrinas, símbolos e instituições que moldam a cultura e a história. É a busca humana por se reconectar com algo maior, seja um Deus, um conjunto de deuses ou o próprio Espírito. Eu quero aproveitar e dizer aqui fala deuses ou o próprio Espírito, no final. Nós somos cristãos, eu sou cristão, eu faço parte de uma igreja cristã. E nós, como cristãos, nós cremos num único Deus e o seu Filho Jesus Cristo como nosso Salvador e o Espírito Santo que nos ajuda a obedecer a sua doutrina, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Principais características: crença no sagrado divino, fé em um poder superior, entidades divinas ou princípios espirituais. Busca por sentido, responde a questões fundamentais sobre o propósito da vida, a criação e o pós-morte. Quando nós abrimos o livro de Gênesis, fala sobre a criação, primeiro homem, a primeira mulher, e aqui fala também o pós-morte, que Jesus ele diz assim, que aquele que crê em mim não morrerá, mas passará da morte para a vida eterna. Práticas e rituais, cerimônias, orações, meditações e festivais que reforçam a fé. Eu fiz parte de uma igreja que a cerimônia ela era o culto, né? Tinha as orações, tinha o louvor, tinha a palavra, e também era feito os festivais que eram o culto das irmãs do círculo de oração, o culto da mocidade, ou seja, congresso da mocidade, congresso das crianças.
Então, esses são os festivais que faziam nessa igreja. Para o quê? Para reforçar a fé. Para reforçar a fé dos fiéis. Doutrinas e textos sagrados, ensinamentos e narrativas, mitos, escrituras, que guiam os fiéis, moral e ética, conjunto de valores que orientam o comportamento, comunidade, união das pessoas com crenças e práticas em comum, formando instituições, transcendência, a experiência de ir além do mundo material para o espiritual. Como é que nós vamos do mundo material para o espiritual? É através da oração, e através da oração nós recebemos o Espírito Santo que conecta o homem com Deus, que é a parte do espiritual, com Deus através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tipo de manifestações: monoteísmo, que significa crença em um único Deus. Isso fala a respeito de nós também, de mim, de nós que somos cristãos. Mitologias gregas, monoteísmo, crença em um único Deus. Exemplo, cristianismo, islamismo e judaísmo. No islamismo e judaísmo eu não vou entrar nesse mérito, primeiro porque eu não tenho um certo conhecimento, e também porque mesmo que eu tivesse, ia ter que escrever um livro aqui para falar sobre isso. Politeísmo, crença em múltiplas divindades. Exemplo, mitologias gregas e egípcias. Religiões orientais, budismo, hinduísmo, taoísmo, shintoísmo, com focos diferentes. Religiosidade, a vivência individual da fé que pode ou não estar ligada a uma instituição. A religião é um fenômeno complexo e diverso, variando significativamente entre culturas e épocas, mas sempre refletindo a necessidade humana de conexão com o mistério e o divino. Muito bem. Agora eu vou terminar esse vídeo. Me desculpe pelo barulho aqui da cadeira e do objeto que está aqui. Eu vou terminar esse vídeo e eu quero ler aqui em Tiago, capítulo 1, que fala também sobre religião, porque nós que somos cristãos, o nosso manual é a Bíblia Sagrada. Então agora nós vamos na palavra de Deus, que começa assim: sobre a prática da palavra de Deus. Antes de eu falar a respeito sobre a prática da palavra de Deus, eu esqueci de falar para você que vamos supor, religião é aquilo que você pratica. Aquilo que você pratica é que é uma religião. A pessoa pega e coloca eu vou citar um exemplo, a pessoa pega, coloca uma camisa de roqueiro, né? É um exemplo que eu estou dando. Pega uma camisa de roqueiro, faz tatuagem e participa de um grupo, de uma etnia, né, de roqueiros, aonde eles se reúnem, aonde cantam as músicas de rock e aonde eles dançam e se alegram ali naquele lugar. Então isso é religião. Isso aí é um exemplo para que eu possa falar para você o que é uma religião. E nós sabemos que existem várias religiões, mas a religião verdadeira, segundo nós cristãos que nós cremos, é num único Deus. É o Deus Criador do céu e da terra, e Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Eu vou ler aqui, que diz assim, ó. Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao versículo 27. Sobre a prática da palavra de Deus. Prática da palavra de Deus. Prática, religião. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Eu lembro uma vez que eu estava discutindo com uma pessoa e estava falando demais. Aí uma pessoa chegou para mim e falou assim: Marco, Deus te deu uma boca e 2 ouvidos. Ouve mais e fala menos. Então é um exemplo que eu estou dando para você. Aquilo serviu para mim, espero que sirva para você também. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus.
Tem uma palavra que Paulo fala, se eu não me engano, lá em Coríntios, que fala assim, que nós podemos irar. Irai-vos, mas não pequeis. Não põe o sol sobre a vossa ira. O que quer dizer? Quer dizer que muitas vezes vem aquela angústia pela qual deixa você irado por algum motivo ou alguma coisa, mas aí é onde que você pede a graça de Deus para que você possa exercer o dom da temperança. O que é temperança? Você controlar as suas emoções. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra de Deus, vos ensinada ou enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Eu creio que aqui Tiago está falando a respeito de quando o homem é formoso, é novo, e depois ele fica velho. Então aquela aparência que ele ficava se contemplando no espelho, ela foi-se embora. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Agora que nós vamos chegar também, o que eu li aqui é muito importante, nós vamos chegar no ponto que nós estávamos falando desde o começo. Falei sobre política e estou falando sobre religião. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, ou seja, a religião pura e incontaminada para com Deus, quer dizer, não tem mancha, não tem nada, ela é transparente. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e a viúva nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Qual é a corrupção do mundo? O pecado. Às vezes nós achamos que o pecado ele só está na política. Não, o pecado ele se encontra em todas as áreas. Ele se encontra na família, se encontra na igreja, no homem em geral. A partir do momento que você peca contra Deus, então você é corrupto. Nós somos corruptos. A partir do momento que eu peco contra Deus, eu estou na corrupção. Corrupção não é somente eu roubar dinheiro através da política. E até mesmo aqueles que tiram vantagem a fim de obter algum lucro, seja na empresa, seja onde quer que for, na igreja, na política, é corrupto. Então isto é corrupção. E guardar-se também da corrupção, ou seja, é como eu disse aqui novamente, então guardar-se da corrupção do mundo significa o pecado. Bem, meus amigos, era isso que eu tinha para vocês. E por que eu trouxe isso para vocês? Porque o meu canal, se você ver, ele é escrito que ele fala de religião e política. Então por isto é que eu trouxe, ou seja, esse vídeo relatando essas coisas, esses ensinamentos, vamos dizer assim, para você. Porque o meu canal ele fala sobre religião e política. Espero que você tenha gostado, espero que isto tenha te ajudado. E se você gostou, deixe mais uma vez o like, se inscreva no canal e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.